Meu pai, hoje o dia foi cheio, foi muita planta que eu fiz. Muito pelo contrário. A palavra de Deus traz como se fosse uma coisa tão difícil de acreditar, porque é tão fácil. E Deus falando, ordenando e as coisas simplesmente acontecendo. Então, aqui quando a Bíblia fala sobre descanso, não é o nosso descanso. O nosso descanso geralmente é um descanso porque a gente está cansado. É um descanso na perspectiva de cessar o trabalho. No caso de Deus, cessar a criação. Deus fez tudo até o sexto dia e ele descansa. Afinal, a palavra de Deus nos ensina em Isaías capítulo 40 que Deus não se cansa. E o Salmo 121 diz que ele nem cochila. O que alguns, fazem durante a pregação, Deus nem faz. Hora nenhuma. Ele não cochila, ele não dorme. Ele não tem essa necessidade que nós temos de chegar e falar, ai, não aguento, estou doido por uma cama. Ele não tem isso. Ele está acordado, vigilante e operante em todos os momentos. Agora, é importante entender que quando Deus descansa, como ele fala aqui, não significa que Deus está em absoluta inatividade. Você imagina um dia na semana que Deus não funciona? Misericórdia. A palavra de Deus nos ensina que Deus é quem sustenta todas as coisas. Deus aqui não criou, mas Ele ainda está sustentando toda a sua criação. Se Ele retirar a sua mão, tudo deixa de existir. Foi isso que Paulo falou lá em Atos 17, assim, por Ele vivemos e nele nos movemos. Ele é a origem de todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas, Ele é o meio de todas as coisas. É por isso que Jesus falou, quando eu estava falando sobre o uso do sábado, Jesus fala assim, olha, vocês estão falando que eu não posso ajudar os outros no sábado, que eu não posso curar no sábado, mas o meu Pai trabalha e trabalha até hoje. Ele está falando, Deus não se cansa de fazer o bem. Ele não para de sustentar o mundo. É importante a gente entender uma coisa que é difícil quando a gente lê o relato de Gênesis. O clímax, o ápice da criação, não é a criação do homem e da mulher. Nós somos as coisas criadas mais importantes, fato. Porque nada criado tem a imagem e semelhança de Deus, somente o homem e a mulher. Mas o ápice da criação não é a criação do homem e da mulher. Sabe por quê? Porque o judeu, ele tem uma visão das coisas que está muito associado com o significado dos números. E o 6 para o judeu é um número que indica que algo está incompleto. Então, para o judeu, se a criação terminasse completamente, esse processo de criação terminasse no sexto dia, ele faz, no sexto? Morreu na praia. Faz só mais um que fica perfeito. E, de fato, o grande ápice da criação é o sétimo dia. Por quê? Porque nos 6 dias, como a gente tem aprendido, Deus não está unicamente trazendo as coisas à tona como se fosse uma fábrica onde as coisas vêm aparecendo. Deus está também definindo a função de cada coisa. Deus está separando, colocando as coisas no seu lugar. E a gente viu isso aqui item por item. Do quanto Deus separa a escuridão das trevas, Deus faz o homem diferente da mulher, Deus faz os animais que ficam debaixo, na água os animais que ficam no céu. Ele vai criando as definições, ele vai moldando, ele vai separando, ele vai dando nome. E tudo isso converge para o sétimo dia. A gente viu aqui, quando a gente falou dos 6 dias da criação, que tem 3 pontos, né? Deus diz que haja luz, depois ele faz os astros, né? A luz, a lua, o sol, as estrelas. Depois ele cria, divide a água do céu. Deus cria os animais da água do céu. Deus faz aparecer a porção seca. Deus faz aparecer os animais terrestres, o homem e a mulher. E essas 2 linhas convergem para o último dia, onde o nosso Deus descansou. O propósito de toda a criação é o mesmo propósito do sétimo dia: glorificar a Deus.
Deus criou um dia oficial para ele ser adorado. Um dia especial na semana, o 7º dia, para que ele fosse adorado, porque todo o propósito da sua criação era terminar na adoração a ele. Eu dei forma a vocês, para que o objetivo de vocês seja possível ser cumprido em adorar quem eu sou. E a palavra de Deus nos fala que ele abençoou o 7º dia e separou como um dia sagrado. Ele santificou. Separar para um dia sagrado já é uma tradução de santificou. Santificar é separar do uso comum. Você vai comprar pão de terno, com aquele terno chique que você comprou? Não vai. Só se você estiver a caminho do casamento e está morrendo de fome, aí paga o mico, né? Todo mundo na padaria, chega um cara entrando de paletó e gravata. No conjunto Praia do Jangue, então, todo mundo vai olhar. Porque é uma roupa separada para ocasiões especiais. Eu lembro quando meu irmão mais velho foi casar, e ele, na verdade, ele foi noivar. E aí ia ter um jantar de noivado na minha casa. E foi o que a minha mãe foi fazer? Comprar copos e talheres e pratos novos, tudo combinando, que toda casa tem combinando, né? Tudo combinando para no jantar de noivado ter um padrão lindo na mesa. Pense no aperreio para comprar esse negócio tudo igual. Eu fui. Aquela louça era santificada. Ninguém comia pão com queijo naquela louça. Eu não lembro de nenhum outro momento que a gente usou essa louça. Depois virou comum, agora já bota voou. Já se misturou com o verde, com o marrom, com o que tem um negócio de bambu. Já acabou, já está tudo lá no pacote. Não tem mais santificação, não. Mas ela foi separada do uso comum. A ideia também tem de santificar também é elevar acima dos demais. Não é um separar do mesmo nível, né? Que podia ser. Eu tenho um sapato de corrida, eu tenho um sapato de passear, eu tenho um sapato, sei lá, de outra coisa. Eles estão só separados. Cada um por uso, mas ninguém é mais importante que ninguém. Não. Quando a gente fala de santificar, ele está sendo elevado acima dos demais. E o que é interessante disso daqui, gente, é porque Deus traz à existência uma forma inédita de contar o tempo. Até Deus vir com essa história aqui, ninguém contava o tempo por semana. Nenhum dos povos ao redor dos judeus contava, fazia a organização do ano com 7 dias. Quem inaugura isso é Deus. Eles falam, olha, vocês vão funcionar com uma contagem de tempo diferente. E como é que funciona essa contagem de tempo? São 6 dias de trabalho e 1 de descanso. E esse dia de descanso é santificado, é para mim, é para me adorar. Ninguém tinha isso na época. Deus separa nessa organização, que hoje a gente conhece muito bem como semanal, ele faz, há 6 dias comuns e há 1 dia que ele está acima dos outros, separado. É muito interessante que o versículo 4, ele fecha uma unidade desde o início do capítulo 1 até aqui o 2:4. Lembre-se que capítulo, né? Moisés não saiu colocando capítulo, tá, gente? Capítulo veio muitos anos depois. Mas, se você parar para observar, o versículo 4 é como se fosse a passiva, né? O inverso do versículo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra, e foi assim que o céu e a terra foram criados. Então, ele está iniciando e finalizando com o mesmo assunto, dizendo, essa etapa aqui está concluída. Sabendo disso, meus irmãos, eu quero tratar com os irmãos algumas perspectivas práticas sobre o 7º dia. A primeira questão que eu acho que deve ser abordada é, será que a gente tem que guardar o 7º dia ainda? Será que a gente tem que guardar isso que é conhecido como sábado? É interessante que aqui ainda não tem esse conceito de sábado, né? É o 7º dia. Sábado vem surgir já em Êxodo, né? Como o dia de adoração a Deus.
Muitos defendem que essa é uma ideia exclusiva do Antigo Testamento. Não, quem precisava guardar o sábado era judeu. Eu não sou mais judeu. Jesus já chegou. A gente não guarda o sábado mais não. Ok. Então significa que para a gente não tem mais nenhuma diferença de um dia para outro? Todos os dias agora para a gente são iguais? Já que isso é coisa do Antigo Testamento? O que muita gente fala em entender dessa conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento é que existem alguns tipos de leis. Existiam leis sociais, civis, porque era um povo que estava sendo reunido, ou então precisava de lei civil, né, como a gente tem na Constituição brasileira. Não respeita, né, mas tem. Existiam leis cerimoniais que ditavam o culto de como acontecia no Antigo Testamento, e existiam leis morais. As leis civis, elas eram do povo de Israel, como funcionamento do povo de Israel. A lei civil do povo de Israel tem alguma valentia, tem alguma validade quando eles foram para dentro da Babilônia? Não, perdeu. Eles não têm mais governo próprio. Como é que eles vão fazer valer a lei civil, se agora a lei civil é a lei civil da Babilônia? Perdeu. Era válido e era colocado para aquele momento. As leis cerimoniais do templo, sacerdote, levita, onde muita gente confunde hoje em dia, né? Acha que quem toca no louvor é levita, não sabe que quem era levita naquela época montava e desmontava o templo. Nunca um levita querer montar e desmontar o templo, né? Só para tocar. E vai querendo trazer essas coisas onde são propícias, onde Jesus chega. Esse templo aí eu vou destruir. Em 3 dias eu vou reconstruir, porque não será nem mais em Samaria, nem em Jerusalém que eu serei adorado. A adoração é através de Jesus. O templo somos nós. Agora, tanto na lei civil, quanto na lei cerimonial, há princípios que é para todos nós. Eles não se perdem ao longo da história, principalmente quando nós estamos falando de leis morais. Porque quando nós pegamos nos 10 mandamentos, nós temos lá, não terás outros deuses diante de mim. Está válido até hoje? Tá. Não farás para ti imagem de escultura. Está válido? Tá. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tá. Não mate, não roube, não diga falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Por que 9 está válido e 1 não está? Todos os outros 9, até hoje, nós precisamos cumprir. E existe um mandamento. E não, agora esse aí não, esse aí já acabou. O que é que eles podiam no 7º dia, no Velho Testamento? O que é que eles não podiam? Eles não podiam carregar cargas, não podiam trabalhar, não podiam acender fogo nas suas casas, não podiam viajar para cuidar dos seus próprios interesses, não podiam fazer transações comerciais. Isso é o que está na Bíblia. O fariseu achou pouco, essa lista está muito pequena, criou uma lista com 39 coisas que você não podia fazer no dia de sábado. Tinha uma que era assim, você não pode dar mais de 100 passos. Porque você vai se cansar. Para que está andando muito? Fica deitadinho, para, quieto. Então, o fariseu começou a criar uma lista muito grande. Mas o interessante é o que é que eles podiam fazer. Eles podiam oferecer sacrifícios a Deus. Era o dia de trocar o pão que ficava dentro do templo, lá no santo lugar. Tinha guarda na frente do templo trabalhando no dia de sábado, trocava a guarda, tinha esqueci o nome agora, ó. A escala lá dos guardas. Eles podiam viajar para ouvir profetas. Eles podiam viajar para poder prestar culto a Deus e ir para as festas sagradas. O que é que isso significa? O 7º dia nunca foi um dia de inatividade. Não é o dia de você acordar, ficar lá na cama. Deus mandou descansar, não posso me levantar. Quando chega, não, para a igreja pode. Aí se levanta, toma banho, come alguma coisa, vai para a igreja, pronto. Gente, outra coisa que a gente precisa entender sobre o 7º dia. Deus estipulou o 7º dia do descanso quando nem o pecado havia ainda. A gente vai aprender isso aqui, vou dar um spoiler, né? Mas você já sabe. Quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia fala que o trabalho vem com o suor do nosso rosto.
o trabalho ficou ainda mais pesado. Mas aqui ainda já havia descanso. Mesmo quando o pecado era tranquilo. Mesmo no local onde o trabalho era prazeroso e sem muito labor, ainda havia um dia especial, focado na adoração a Deus. E o que a Bíblia coloca aqui é que essa atitude de Deus aqui, a Bíblia inteira chama como modelo para o ser humano. Se Deus, sendo Deus, sem precisar de um descanso, fisicamente falando, descansou, nós somos chamados para copiar o modelo dele. Nós somos chamados para sermos santos como nosso Deus é santo. Nós somos chamados para sermos perfeitos como nosso Deus é perfeito. E nós somos chamados para descansar e santificar o sétimo dia. Da mesma forma. Jesus, quando Jesus critica a guarda do sábado, ele critica que eles estavam guardando o sábado. Jesus critica o que os fariseus tinham transformado no sábado. O sábado, que era para ser um dia de descanso, foi transformado num negócio extremamente difícil de se cumprir. Porque tinha tanta regra que você tinha que observar naquele dia, que virou um dia pesado de se viver. E aí Jesus fala, vocês se perderam. Porque vocês têm um monte de regrinha para guardar o sábado, e eu estou aqui ajudando alguém, ou estou pegando uma comida porque eu estou com fome, não porque eu estou trabalhando, e vocês estão dizendo que eu estou pecando por causa disso. Vocês deturparam. Eu fiz o sábado para o homem. Olha a fala dele. E não o homem para o sábado. Meus irmãos, o que nós precisamos aprender sobre cumprir ou não é que sim, a gente ainda precisa cumprir esse mandamento. Agora não, a gente não pode sair colocando um monte de listas e dizendo assim, ó, se você fizer algum desses itens, você está pecando. O que nós precisamos compreender é os princípios desse mandamento. Essa avaliação é você com o seu Deus que você precisa fazer. Conhecendo os princípios da palavra de Deus, Deus nos clama para que a gente use a nossa sabedoria para compreender quando é que a gente está cumprindo e quando é que a gente não está cumprindo. Eu não vou chegar aqui e dizer, olha, se você passar roupa no domingo, está pecando, viu? Mas era a roupa que eu vou para a igreja. Eu vou chegar na igreja com a roupa toda amassada. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é a regra, é o princípio. E quais são esses princípios? Deus não criou o sábado, o dia de descanso, o dia de santificação, para que haja essa lista rígida, para que ela pudesse ser observada e punida. Ó, pecador, você não está cumprindo. Não foi para isso. Ele quer criar uma mentalidade, um coração diferente no povo de Deus. Além de já começando pelo relógio diferente. Olha, vocês contam com semana. A galera conta lunar, e lunar não é semanal. Eles começam a contar o tempo de maneira diferente. Por quê? Meus irmãos, a gente está falando de um povo que era ex-escravo. Qual o dia de descanso do escravo? Nenhum. O escravo não tem descanso. Então, um dia de descanso era Deus dizendo assim, olha, vocês não são mais escravos. Vocês foram libertos. Celebrar um dia, separar um dia para descanso é símbolo da libertação de Deus na nossa vida. Eles precisavam dessa instrução e nós precisamos dessa instrução. E o que é interessante, que é aqui onde o negócio pega, é que nós temos uma visão deturpada da provisão de Deus, do cuidado de Deus, do sustento de Deus. Sabe por quê? Porque eu já cansei de ver pessoas que acham que tem que trabalhar todos os dias da vida para que nada falte em casa. Pastor, eu preciso trabalhar no domingo, senão lá em casa vai faltar. Quem sustenta os passarinhos? É Deus. E Ele sustenta todos os dias.
foi muito bacana, porque Deus, no deserto, já foi treinando o povo. O que é que ele fazia? No sexto dia, ele dava maná para 2 dias. Você comia na sexta, aí dava para o sábado, para você não precisar trabalhar no sábado. Ele fez, e não guarde, viu? Que se guardar vai apodrecer. Pegue só o que você precisa. Quem guardava o maná, mofava. Ou você aprende a confiar na minha provisão, ou você aprende. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é que a gente não confia na provisão de Deus. A gente acha que as coisas dependem da força do nosso braço. E a gente acha que Deus vai nos honrar quebrando o mandamento dele. Não vai não, meu irmão. Deus criou um dia de descanso, porque nós somos criaturas. Nós não somos deuses incansáveis. Nós precisamos de descanso. Se nós não cumprimos esse mandamento, se a gente não respeita essa orientação de Deus, a gente vai ter consequência. Estafa, estresse, até o apagão. Por quê? Consequência de não obedecermos ao mandamento do Senhor. Lembre-se que esse mandamento aqui foi dado dentro de um povo que trabalhava para viver. A gente chama de cultura de subsistência. Para um povo que ganhava no dia o valor que ele iria comer. Deixar de trabalhar um dia para eles era um desafio de fé. Confiar que Deus ia providenciar sem que ele trabalhasse. 6 dias nos foram dados para dominar a terra. Nesses 6 dias nós somos chamados para nos envolver com o trabalho e com o lazer. Se você acredita que você precisa trabalhar os 7 dias, você perdeu de vista quem é o seu provisor. Quem é aquele que está colocando a comida, o alimento e a sua casa. Ele não é tão dependente do seu trabalho como você acha. Quando nós não fazemos isso é porque nós temos outros deuses na nossa vida. Às vezes nós estamos idolatrando a opinião do chefe, achando que a gente tem que obedecer em tudo aquilo que o chefe coloca, idolatrando o sucesso, idolatrando o dinheiro, idolatrando o conforto, porque quer mais, e não dá a Deus aquilo que é de Deus. O 7º dia, para mim, é igual o dízimo. É um ato de fé. Porque qual é o desafio de Deus com o dízimo? Olha, é o seguinte, eu quero que você aprenda a viver com 90%, porque 10% é meu. E com os 90% vai dar igual com 100%. Digo mais, vai ser melhor. É um ato de fé. Dar dízimo é um ato de fé. Principalmente quando a gente tem conta para pagar. Onde é que vai vir? Não sei, mas Deus manda dar. Como é que vai vir se eu vou deixar de trabalhar um dia na semana? Não sei, mas Deus está mandando fazer. Nós somos chamados para confiar. É um ato de fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Mas não é a fé do eu acho, não. É uma fé na palavra. Deus nos pede isso. Deus nos orienta a isso. E uma coisa interessante é que se você abrir a Bíblia em Êxodo, abra sua Bíblia rapidinho aí, em Êxodo capítulo 20, que é o capítulo onde estão os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Ele diz o seguinte: guarde o sábado, que é o dia santo, aqui ele já está definindo, né, qual é o 7º dia.
Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz a terra, ó, aqui ele dizendo como narrativa, ó, a terra, o céu, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Quando ele fala aqui de trabalho, ele fala sobre os seus filhos, você, os seus filhos, suas filhas, seus escravos e escravas. Ele aqui está dando uma ordem para os chefes de família. Porque, por mais que hoje a gente tenha uma cultura onde é mais tranquilo a participação financeira, o trabalho da esposa, a expectativa do Senhor é que o trabalho recaia sobre o homem. A providência da casa, no aspecto humano, recaia sobre o homem. Então ele chega para o líder da casa e faz, ó, você tem 6 dias para trabalhar e 1 para descansar. E é você quem conduz a sua família a descansar nesse dia. Não trabalhe nem você. Não, eu não vou trabalhar. Filha, vai lá. Não. Nem você, nem os seus filhos, nem o estrangeiro que está na sua casa. É de descanso. É ele que deve ensinar e liderar a sua família a descansar não somente no dia, mas em Deus. Agora, eu preciso salientar uma coisa importante. Jesus traz uma cláusula interessante. Ele fala, olha, se o boi de vocês cair no buraco no sábado, vocês vão esperar o outro dia para poder tirar o boi de lá dentro do buraco? Não, você vai lá, se você esperar outro dia, capaz de o machucado que ele levou por conta da queda, você vai acabar perdendo o boi vai ficar lá, o boi está sofrendo. Mesmo no sábado você vai fazer um esforço. Porque tirar um boi do buraco, meu amigo, se não for chamado de trabalho, tu não sabe nem o que é boi, nem o que é buraco. Agora me diga uma coisa, o que é que Jesus está querendo dizer? Tem dia que a gente vai trabalhar no sábado. Agora, que boi é esse que cai isso? Todo sábado ele cai no buraco? Meu irmão, venda esse boi. Jesus fala que há momentos em que a vida está passando por uma circunstância onde não tem jeito. Por exemplo, eu estou no momento da família onde está uma confusão danada com gente doente, gente internada no hospital, e vem não sei o que, coisa tal. Aí vem alguém falar para mim e diz, olha, não cozinha no domingo não, que hoje é dia de descanso. Meu amigo, eu passei a semana inteira no hospital, vou passar outra semana lá no hospital. O que é que está acontecendo? O boi está no buraco. Então, o mandamento do Senhor é que haja descanso. E Deus proibiu o trabalho nesse dia para que a gente pudesse dedicar ao segundo propósito, para que a gente tivesse livre para o segundo propósito do dia. Qual é o segundo propósito do dia? Santificar, adorar a Deus. As meditações, as ocupações nossas desse dia devem estar focadas na adoração a Deus. Quando a gente compreende que essas são as duas grandes marcas do dia de adoração ao Senhor, descanso e adoração, eu preciso entender que tem alguns descansos que entram nesse dia que acabam prejudicando a adoração, e aí falhou. Não, porque eu fui não sei aonde, a gente foi para a praia, a gente chegou de 5 horas da tarde, todo mundo cansado. E agora? Chegou todo mundo enfadado, ou seja, não descansou e não teve adoração. Falhou. Falhou nos propósitos que Deus estipulou para o 7º dia. Meus irmãos, nós precisamos entender que o 7º dia é um dia especial de adoração. A Bíblia fala que o dia é do Senhor. O dia é dele, não é nosso. Pastor, me desculpe, mas para mim todos os dias são do Senhor. Eu sei, meu filho, todos são deles. Ele pediu para um ser especial. Não é que esse papinho parecendo ser evangélico, mais santo que os outros, mas não é. Meus irmãos, eu acredito que a gente peca. Sabe quando?
quando nós encaramos o sétimo dia como mais um dia para a gente fazer o que não coube nos 6 dias. Quando nós encaramos que o sétimo dia é igual aos outros 6 dias, que eu posso utilizá-lo, caso não tenha dado tempo de eu fazer as coisas nos outros 6 dias. Agora, como eu disse a vocês, eu aqui não vou criar uma lista do que pode e o que não pode. O que eu estou querendo é que se entenda o princípio. No Velho Testamento, meus irmãos, o último ponto sobre o sábado. No Velho Testamento, na época da lei, o povo trabalhava 6 dias e descansava 1. Mas é interessante notar que o sétimo dia da criação não termina como os outros 6 dias. Quando nós temos os outros dias da criação, ele fala, e terminou o dia e viu Deus que era bom. Né? Terminou de criar o homem e viu Deus que era muito bom. Quando termina o sétimo dia, Deus não fala nada. Porque, na verdade, o sétimo dia para Deus, ele está durando até hoje. Deus não criou mais nada até hoje. Ele não chegou na segunda-feira e começou a criar de novo. O trabalho da criação está pronto. E uma das coisas que a gente precisa entender, e a gente precisa de mais Bíblia para entender isso, é que esse dia de descanso aponta para vários outros acontecimentos. O primeiro apontamento é a Terra Prometida. O povo estava ali, pertinho de Canaã, olhando para a Terra Prometida. Um povo que viveu como escravo muitas gerações, 40 anos dentro do deserto. E o que é que estava na frente deles? Uma terra que mana leite e mel. Olha, vocês vão entrar naquela terra. E naquela terra haverá descanso. A terra é minha, eu dou para vocês. Mas não só isso. Esse descanso também aponta para Cristo. A lei se cumpre em Jesus Cristo. Na ressurreição de Jesus, Jesus conquista a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a nossa separação de Deus. É em Cristo Jesus que nós vislumbramos descanso de todas as dores, de todos os males do nosso pecado. O que antes era uma terrinha, um dia, agora é toda uma vida de descanso através da obra de Jesus. É por isso que no Novo Testamento, o dia de descanso sai do sábado e vai para o domingo. E foi o dia que Jesus ressuscitou. Jesus é o maior símbolo do nosso descanso. A gente tem muita evidência bíblica, né, que o povo de Deus se reunia no domingo, celebrando o que foi conhecido como o dia do Senhor, que era o dia que Jesus Cristo. Agora que nós temos, né, Novo Testamento, nós primeiro cremos em Cristo, encontramos o nosso descanso e depois a gente vai para trabalhar. O que era o último dia de descanso agora se torna a primeira coisa, a mais essencial. Cristo é o início da nossa semana, Ele é maior, a obra maior foi dele, né? Por fim, meus irmãos, o descanso, esse sétimo dia aponta também para Apocalipse. Aponta lá para o fim. Lá, a Bíblia fala que não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, mas haverá intensa adoração a Deus, descanso e um trabalho prazeroso. Assim como no Éden. Guardar um dia na semana para descansar e adorar a Deus. É lembrar que haverá um dia que esse dia vai ser o dia permanente. Que esse dia vai ser o dia mais marcante na nossa vida, na nossa eternidade. Nós temos um coração inseguro que confia na nossa própria força. E a palavra de Deus nos chama para que a gente confie naquilo que Deus já providenciou, porque Ele já nos providenciou todo o necessário para o nosso descanso. Não idolatre o seu desejo de descanso nessa vida. É separado um dia, mas o descanso eterno está fixado na eternidade. Meu
minha orientação para a igreja que Deus me concedeu. Eu creio que essa é uma área onde a nossa igreja, nós temos falhado muito em separar um dia de verdade para descanso e adoração a Deus. E esse dia ser marcado por essas duas tônicas. A ampla base bíblica para que nós possamos obedecer isso em espelho ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Você que é líder da sua casa, converse com a sua família, faça os ajustes necessários na sua casa para que esse dia seja honrado para Deus. E eu digo mais, muitas vezes o dia de descanso começa no que a gente faz no sábado de noite. Em programar o dia seguinte, para que nada seja prejudicado e a gente possa estar ali pronto com a nossa mente, o nosso coração, para adorar a Deus juntos, como povo de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso amado Pai, agradecemos, Senhor Deus, por essa ordem de misericórdia que o Senhor nos dá. O Senhor nos manda, Pai, descansar por amor a nós, Senhor. E o Senhor cria tudo o que é necessário, Pai, para que a gente possa descansar, ó Pai, nesse dia. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiar. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiar na Tua providência através de honrar a Ti, Senhor Deus. Nunca é e nunca será mérito. Mas nós somos chamados para Te obedecer, ó Pai. Nós somos chamados para ter a Ti como nosso Senhor, como o primeiro lugar da nossa vida. Nos perdoa, Senhor Deus, por quantas e quantas vezes encaramos o dia de adoração, o domingo, Senhor Deus, como mais um dia para a gente usar da maneira como a gente deseja. E a gente acaba falhando, Senhor Deus. Que nós possamos nos arrepender, ó Pai. E que nós possamos, com o uso do nosso tempo, com o uso do nosso dinheiro, com o uso do nosso corpo, com o uso das nossas palavras, em tudo, ó Pai, santificar, ó Pai, a Ti e glorificar, ó Pai, o Teu santo nome. Te louvamos, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus podemos vislumbrar o descanso das dores desse mundo. Que a nossa fé possa estar firmada na palavra dEle, Senhor Deus, na obra dEle, que não vai cair, Senhor Deus, vai ser completada. Assim como a criação foi completada, a obra de salvação de Cristo Jesus também vai ser completada. Como Filipenses nos ensina, Pai, que a boa obra que Ele começou, Ele há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, nos fortalece para estar Te obedecendo, ó Pai. Por isso Te pedimos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.